Olá pessoal, muito boa noite. Vamos iniciar a nossa live aqui na página Católicos por Vocação. Gostaria já inicialmente agradecendo a Ana Paula aí pelo espaço, muito obrigado. Vamos falar hoje sobre o latim, a importância que o latim tem para você, meu amigo e minha amiga, né? O latim não tem a importância para a igreja lá, aquela igreja antiga que a gente ouve falar. Não, o latim é importante para você, para nós. Então, meu nome é José Bastos e eu vou falar para você a importância do latim para o católico, né? Por que o latim é importante? O que o latim tem que as outras línguas não têm? Por que o latim é a língua oficial da igreja? Falarei aí um pouco sobre a similaridade do latim. Falarei sobre a origem do latim. Então são vários assuntos que eu vou ter que resumir bastante para conversar com vocês aí uns 20 minutos, meia hora, vamos ver como que vai ser, tá? Um assunto bastante amplo, né? Um assunto bastante amplo porque o latim tem 3.000 anos de histórias. 3.000 anos de história. Então falar sobre a sua origem, falar sobre a comunhão que o latim nos oferece é um assunto bem amplo. Falar por que os papas pedem para que aprendamos latim ou para que tenhamos um contato com o latim, não é? Não há necessidade de você se debruçar. Claro que alguns, quando vão iniciar, vão ter essa vontade de se debruçar nos livros em latim, aprender realmente a gramática, mas o nosso ponto aqui é o contato com o latim que você tem através da igreja. Por exemplo, o Pater Noster. Quem de vocês aí sabe uma oração em latim? O Pater Noster, o Ave Maria, né? Garanto que muitos de vocês já sabem alguma oração, o Santo Anjo. O Santo Anjo é uma oração curta, então aprender essas orações faz muita diferença na vida do católico. Porque a similaridade do português, do latim e do português é muito grande. Para nós é fácil começar a aprender latim realmente. Tá bom, pessoal? Então tudo isso eu vou falar hoje. Já peço que você dê um like aí, né, nessa live para que outras pessoas possam também receber a notificação de que está rolando essa live e assim esse assunto chegue a mais pessoas, tá bom? Vocês podem fazer perguntas aí também no final, se tiver um tempinho, respondo vocês com o maior prazer, beleza? Então deixa eu só tomar a minha água e já vamos começar aí com o nosso primeiro tópico, que é a similaridade do latim e do português. Agora, antes disso, pessoal, antes de falar dessa similaridade, eu queria dizer um negócio para vocês. Vocês sabem que o estudo do latim, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, ele não é alguma coisa pesada. O latim não é uma coisa velha. Ele não é alguma coisa que pesa a nossa alma. Pelo contrário, o latim nos dá uma leveza de alma. Nos dá uma leveza de alma. Sabe quando você olha para um quadro bonito? Ou quando você escuta uma música bonita, a tua alma fica mais leve. Ao contrário, quando você vê alguma coisa muito feia, quando você escuta um ruído, né, uma música ruidosa, aquele barulho feio, a tua alma fica mais pesada. Não é isso que acontece? O latim é muito belo. Quando você ouve uma música em latim, quando você ouve um canto gregoriano, a tua alma fica mais leve. A tendência de sua alma é ficar mais leve. Então, por isso que quando você está em contato com o latim, quando você está em contato, você tem essa experiência da leveza de alma. Eu vou contar aqui, por exemplo, 2 testemunhos de 2 santos. Tá? Depois eu vou falar sobre a comunhão que o latim nos oferece com relação aos santos. Mas você já ouviu falar de São João Maria Vianney, né? Conta-se que certa vez São João Maria Vianney estava rezando em latim, na verdade ele estava fazendo um exorcismo. Só que São João Maria Vianney, para quem conhece a história, principalmente no começo lá de sua vida missionária, ele não gostava muito de estudar. E ele tinha dificuldades, na verdade, né? Mas ele teve perseverança e conseguiu ser padre. E você sabe que as orações de exorcismo só podem ser em latim, né? As orações de exorcismo são sempre em latim. E o Maria Vianney ali se viu, né, com uma pessoa que estava ali com o espírito mau e ele começou a fazer oração. Ele pegou lá as orações de exorcismo e começou a fazer oração de exorcismo. Só que como ele não tinha muito estudo, ele errava muitas vezes, ele errava ali
a pronúncia, às vezes ele errava a terminação das palavras. E o encardito chegou para ele e falou, o demônio, né, chegou pro Vianney e disse, olha, você quer fazer exorcismo, você quer que eu vá embora, mas eu vou falar uma coisa para você, esse latim que você está falando aí tá tudo errado, você fala um latim tudo errado, mas eu vou embora mesmo assim. E zarpou, né? Então, por que eu falei isso? Veja, a importância do latim. As únicas orações de exorcismo estão em latim. Esse santo era o João Vianney, Drica. São João Maria Vianney. Outro exemplo, que também para falar sobre esse espírito de leveza de alma, né, que o latim também dá, aquele que começa a ter um contato, é o seguinte, a Santa Teresa de Ávila, a Teresona, como é conhecida, tem acho que vocês já sabem essa história, a maioria já sabe, né? Uma vez ela estava trabalhando muito e ela precisava rezar. Mas como manter aquele clima de oração, aquela perseverança diária na oração com tantos trabalhos para fazer, com tantos trabalhos manuais, com tanta gente para atender, com tantas coisas para escrever. Então Teresona tinha que usar o seu tempo para rezar, vamos supor, no trabalho, lavando louça. Tinha que aproveitar esse momento para rezar. E, né, conta-se que uma vez ela ia fazer as suas necessidades físicas e sentou lá no trono, né, da época e começou a fazer as suas necessidades físicas rezando, aproveitando o tempo para rezar. E o encardido foi lá e começou a falar com ela. Ah, Teresona, você não tem vergonha de ficar rezando aí? Você está rezando aí, fazendo suas necessidades físicas? Que vergonha, não acredito nisso. E a Teresa falou pro encardido, olha, o que eu elevo daqui para cima, o que sai do meu coração, eu elevo para Deus. O que sai daqui para baixo, eu desejo que vá tudo para você. E ali ela ficou, né, de boa. Quer dizer, veja, essa leveza de alma que os santos tinham, o latim nos dá. O latim nos dá. Eu já vou chegar lá na comunhão dos santos, porque, né, todos os santos aí sabiam, tinham contato com o latim. Talvez não todos soubessem declinar as palavras, fazer esse estudo mais aprofundado da língua mesmo, mas o contato com a oração todos têm, todos os papas tiveram, é a língua oficial da igreja, então a gente precisa saber pelo menos o básico, as orações básicas. Imagina você tem o teu santo de devoção lá, qual é? Digita aí, qual é o teu santo de devoção? Você tem o santo de devoção Padre Pio, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, todos eles tinham as suas orações preferidas, rezavam a liturgia das horas, iam na missa e celebravam a missa, né, em latim, rezavam, tinham suas orações preferidas em latim. E imagina você chegando numa celebração e com toda essa gente, e de repente eles começam a cantar o Salve Regina, Mater Misericordia, e você não sabe, né? Não, quer dizer, que igreja que a gente está? Né? A gente é batizado na Igreja Católica, a gente recebe os sacramentos da Igreja Católica, a gente vai nas missas da Igreja Católica e a gente não sabe nada da língua da Igreja Católica? Essa língua que os santos rezaram, que muitos cristãos, que muitas pessoas humildes se santificaram no seu dia a dia, rezando o Pater Noster, rezando a Ave Maria. Quer dizer, nós temos que ter esse contato, nós temos que ter um pouco desse contato com o latim da igreja. Tá bom, pessoal? Veja, agora começando, antes de ir para a origem ali, vou resumir a origem do latim, como que nasceu o latim. E é muito importante você prestar atenção agora porque a origem do latim, ele narra, ele conta a tua própria origem, ou seja, a origem dos nossos pais. Né? Por que nós somos chamados de latinos? Eu vou perguntar para você, por que você é latino? Por que você é latina, americana? O que isso significa? Né? O que isso significa? Então veja, nós temos... Deixa eu colocar um mapinha para você aqui na tela, para ficar mais claro para você aqui, sobre o mapa da época da Itália. Aí, ó, nós temos esse mapinha da Itália, né? Aqui, ó, esse outro aqui tá mais fácil de visualizar. Essa região do Lácio ali, ó, no marronzinho. Essa região em latim é Latium. O que significa essa região? Perceba, né? Latium
já lembra a própria palavra latim. Essa região é a região onde Roma é a capital. Mas há 3.000 anos atrás, portanto há 1.000 anos antes de Cristo, aqui na região do Latium ainda não existia Roma. E ali tem algumas fontes literárias que nos narram que existiu um rei que se chamava Latinus. E aquelas tribos que ele governava, por causa dele, porque o nome dele era Latinus, aquelas tribos ficaram conhecidas como tribos latinas. As tribos latinas falavam uma língua que ficou conhecida como a língua latina, por causa do rei Latinus. Então o que acontece? Aqui desse povo, eles se uniram com outro povo. Qual povo foi esse? Vocês lembram da Guerra de Troia, né? Quando os gregos foram lá, lutaram para reconquistar a Helena, que tinha sido raptada dos gregos. Então, eles ficaram 10 anos guerreando ali os gregos contra os troianos. E como que eles entraram na cidade de Troia? Através daquele cavalo de madeira, eles se esconderam lá dentro. Os troianos pensaram que era um presente, né? Daí que vem a expressão presente de grego. Então, quando os troianos trouxeram os cavalos para dentro, os guerreiros que estavam escondidos dentro do cavalo de Troia entraram em Troia e colocaram fogo, mataram geral, a galera. E o Enéas, né? Isso aí quem nos narra daí é o Virgílio. O Enéas, ele foge, ele era um troiano, foge da cidade porque tinha a profecia de que ele, a promessa de que ele fundaria uma nova cidade, uma nova Troia. Então ele leva ali 20 navios com ele, vários guerreiros, e depois de alguns anos ele chega aqui nesse ponto do Latium. Ele chega nesse ponto do Latium e ali eles, ao invés de fazer uma guerra, que a princípio parecia que ia acontecer, os latinos, eles ficaram admirados com aqueles troianos que estavam chegando. E eles acabaram fazendo uma aliança. Qual aliança foi essa? A Lavínia, que era filha do rei, se casou com o Enéas, o troiano Enéas. Então aí nós tivemos o casamento dos troianos com os latinos. Desse povo eles fundaram uma cidade aí nessa região também, fica um pouco abaixo de Roma atual, que se chamava Alba Longa. Dessa cidade Alba Longa, eles então fundaram a cidade de Roma. Né? Conta a história que Rômulus fundou a cidade de Roma. Veja que legal. Então, essa língua que eles falavam lá no início, ainda com o rei Latinus, ela estava presente aqui nesse ponto, né, do Lácio, e depois estava presente em Roma. Então, Roma falava a língua latina. Mas, na época ali em que Jesus nasceu, e até no primeiro século antes de Cristo, nós tivemos a época da Idade de Ouro do latim, que é a época dos grandes escritores clássicos, como o próprio Virgílio, que escreveu a Eneida, talvez o maior poeta de todos os tempos, como o Cícero, talvez o maior orador de todos os tempos, enfim, poeta como Horácio, Catulo, vários poetas dessa época que escreviam e utilizavam o latim de uma forma literária, de uma forma estilística, buscando realmente a perfeição estilística naquilo que eles escreviam, nos poemas que eles compunham. Então eles pegavam também a tradição grega, a mitologia grega, tudo para colocar nessa tradição romana que ali nascia. Depois que Cristo veio a esse mundo, morreu e ressuscitou, o que aconteceu? O primeiro Papa, né, São Pedro, ele foi morar em Roma. Ele fundou uma igreja em Roma. Só que os cristãos, em geral, a língua mais utilizada era o grego naquela época. Tanto é que os próprios judeus ali da Palestina, muitos deles, ou aqueles judeus que tinham que ter uma vida ali de influência naquela época, eles precisavam aprender o grego, porque o grego era a língua da cultura, o grego era a língua dos negócios, o grego era como se fosse o inglês hoje em dia, então eles precisavam aprender grego. E os cristãos, a maioria ali falava grego, ou línguas que se aproximavam muito do grego, tinham a mesma raiz da família dessa língua grega. E o latim era muito específico ali em Roma, né, que se falava, e algum lugar ali do norte da Itália, um lugar ou outro pequenininho no norte da África, mas a geral mesmo falava grego, ou línguas muito próximas ao grego. E o que aconteceu?
até mesmo, né, os judeus, eles tinham, por exemplo, a Torá, a Septuaginta, escrita em grego, que era amplamente divulgada na época. Então o grego era muito forte. Então houve essa interação da língua que era usada pelo povo, o grego, e o latim, que começou a ser transformado, digamos, através desses poetas, desses escritores. Então essas duas línguas muito fortes, né, tanto o grego quanto o latim. Além da língua hebraica, né? Vocês lembram que Jesus, ele falava o aramaico, que era ali uma língua, uma espécie de ramo que saiu da língua hebraica. Então nós temos essas três línguas sagradas, o hebraico, o grego e o latim. Tanto é que quando Jesus morre, né, nós temos ali a cruz de Cristo, e você lembra que eles colocaram a plaquinha lá, INRI. Colocaram nas três línguas, né, mas em latim, INRI, que significa Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então essas três línguas foram consagradas na própria cruz de Cristo. Eram as três línguas principais, né? E Jesus Cristo, ele falava o aramaico com seus amigos, com a sua família, com seus discípulos, mas lá no templo, Jesus Cristo lia a palavra de Deus no hebraico. Então tinha essa diferenciação, a palavra do vulgo, a palavra do povo e a palavra sagrada, né? A palavra que era para ser colocada no templo. Depois, olha que interessante o que aconteceu. Aqui é um mapinha, né, da Itália, um pedaço da Europa. Itália ali está em verde, e como vocês viram, o Lácio fica ali na metade, no centro praticamente da cidade, da região do Lácio. E interessante uma coisa, pessoal, quando o Pedro foi para Roma, quando Pedro foi para fundar a igreja em Roma, como eu falei para vocês, tinha ali o grego que tomava conta, né? Tomava conta. Imagina vocês um padre ou um bispo que fosse pregar para fora, para lugares que ainda a palavra de Cristo não tinha chegado. Imagina a dificuldade que era isso. Então, estava lá o padre, né, bem de boa, celebrando a sua missa em latim, tranquilamente, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, e vai, de repente, o bispo chega para ele e fala assim: ô padre, é o seguinte, você vai ter que ir lá pro centro da África evangelizar aquele povo. E o padre: eu vou ter que ir para lá? Vai ter que ir para lá. E me diz uma coisa, já tem igreja lá? Não. Eles já foram evangelizados? Não. E você quer que eu vá para lá? Sim. Imagina a situação desse padre chegando numa nova região, né? Muitas vezes regiões tribais, e de repente ele chega lá. A língua latina é uma língua que a gente usa muitas vogais, e na África tem muitas línguas que não tem muitas vogais. A língua ela é feita com consoantes, né? Então é como se fosse um Então você imagina só, o cara, você fala um latim, uma língua totalmente de vogais ali, consonantal, vocal, e você chega numa língua totalmente estranha. Então o padre começa a aprender essa língua, né? Começa a evangelizar nessa língua, mas e daí tem um grande problema. Quando o padre vai celebrar a missa, ele tem que colocar a missa na língua daquele povo. Mas como que ele vai fazer isso? Imagina só uma língua tribal. O que tem na língua tribal? Qual é o vocabulário deles? Eles não têm uma palavra para traduzir consubstanciação. Eles não têm uma palavra para traduzir evangelho ou qualquer outra, né, da grande tradição judaico-cristã. Então, como que você fazia? Ali, aquele vocabulário de muitas regiões era muito limitado. Você tinha ali palavras que simbolizavam o céu, a terra, coisas dos animais, para comer, né? Você não tinha ali um vocabulário muito amplo. Então, como que você ia colocar a missa naquela nova língua? Uma língua sagrada numa língua do vulgo, do povão, ou uma língua tribal? Era muito complicado. Então, ali que veio a sacada da igreja. Não, então vamos fazer o seguinte: deixa o latim em todas as missas. As celebrações são em latim. Então, os padres vão para os locais afastados, ao invés de perder a vida inteira tentando
tentando fazer a tradução da missa, celebra a missa em latim e prega para o povo na língua deles. Gente, quando aconteceu isso, o latim se espalhou para quase toda a região conhecida da época. E o latim começou a ganhar força. E os padres começaram a ensinar o latim e o povo começou a aprender duas línguas, uma que eles falavam e a outra que eles iam para a igreja, que eles celebravam a missa. E o latim se espalhou e o latim não se tornou apenas a língua oficial da igreja, o latim se tornou a língua mais usada na filosofia, mais usada na literatura, mais usada na medicina. Através de quem? Das igrejas que foram espalhando a missa em latim, foram espalhando os hinos em latim, foram espalhando o canto gregoriano, depois que veio o canto gregoriano, né? O canto gregoriano ajudou muito na evangelização. E o latim também ajudou muito na evangelização, porque o que acontecia? Como o grego era uma língua geral, você tinha muitos ramos do grego, você tinha muitos dialetos diferentes. Muitas vezes a língua grega, quando você ia ali ler a palavra, ia falar sobre o evangelho, sobre a doutrina, o grego lhe dava abertura a certas heresias. Só que o latim era mais preciso, o latim era uma língua mais precisa, porque ele nasceu ali em Roma e foi crescendo com a igreja. Então a igreja foi ampliando o latim conforme a necessidade dela, da igreja, e não conforme o vulgo ia inserindo novas palavras, ia às vezes algo confuso. Então o latim já tinha muita precisão, muita precisão. E isso ajudou demais a derrubar as heresias da época. Os próprios cantos gregorianos faziam esse papel, de derrubar as heresias da época. Agora eu quero falar para você o seguinte, pense uma coisa, a similaridade do português com o latim é muito grande. O português é a última flor do lácio. Veja essa palavra aqui, ó. Vamos ver essa palavra aqui. Antes essa, gratia. Olha só, gente. Olha só. Gratia, né? Graça. Ave Maria, gratia plena. Veja, gratia deu origem ao gratia no português, no italiano, no espanhol, no francês. E a gente pode pegar outras aí, no romeno, no catalão, até no inglês, né? Grace. Quer dizer, olha a similaridade do latim com a língua portuguesa e com as línguas românicas. O latim não é uma língua, o inglês não é uma língua românica, mas tem muitas similaridades também. Então, quer dizer, quando você começa a ter mais contato com o latim, automaticamente você começa a poder ter mais um contato maior com as outras línguas também. Começa a ficar muito mais fácil. Noster, dá o nosso. Agora no italiano, no espanhol, no francês. Tem a palavra que é pater, por exemplo. A palavra pater, pai. Italiano, padre. Espanhol, padre ou papá. Né? Quer dizer, veja, quando você aprende uma palavra, pater, você consegue perceber a origem no português, a origem em outras línguas. Você consegue perceber que a palavra pater não originou só a nossa palavra pai, mas originou a nossa palavra paternal, paternidade, padrão, padrinho, padre e tantas outras. Veja que começa a ampliar o nosso horizonte de vocabulário. E outro detalhe muito interessante também, quando você começa a ter contato com o latim, você descobre palavras que não existem no português. E que eles estão no evangelho, e que muitas vezes a gente entende errado porque a gente não sabe o latim nem o grego. Por exemplo, quando Cristo pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro, sim, eu amo. E pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ah, mas claro que eu te amo. Então você fica pensando, por que Cristo perguntou 3 vezes, né? Mas aí quando você vai olhar no latim ou no grego, veja, não foi bem isso que Cristo perguntou. Não foi bem isso. Cristo pergunta com o verbo diligere.
diligere. E Pedro responde com o verbo amare. Então, é mais ou menos assim, ó, a questão. Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, eu gosto de você. Hã? Aí Jesus pergunta de novo, né? Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu gosto de você. Como assim? Imagina você falando isso, né? Teu marido, amor, você me ama? Sim, querida, eu gosto de você. Opa, então quer dizer, o português não tem essas duas palavras para significar esses dois amores, né? O amor do diligere é um amor mais elevado, mais nobre. O amor do amare é um amor mais rasteiro, mais nesse sentido sentimental. Então quer dizer, tem toda uma significação quando você começa a perceber, quando você começa a ter contato com o latim, que você não tinha até então. E daí a sua comunhão com os santos, com os outros cristãos, com a percepção real da igreja é maior. Claro que é. Por que isso acontece? Lembra que eu falei para você, no começo lá, o que acontecia? Quando os padres iam para novas regiões, era difícil fazer a tradução para novas línguas, porque muitas vezes não tinha o vocabulário necessário. E às vezes o português também não tem, é normal. Apesar de, claro, o português, outras línguas românicas já centenárias, né? Você consegue ali, às vezes, colocar uma expressão para traduzir uma palavra. Mas às vezes não dá. Por exemplo, nesse sentido de amare com diligere. Por isso que é importante, né? A gente ter aí esse contato com a língua latina. Isso nos faz crescer intelectualmente, espiritualmente. Agora, uma coisa interessante, pessoal. Isso é muito interessante, veja, que eu falei para vocês que os santos rezavam em latim, né? Muitos cristãos rezaram em latim, e eu não estou colocando aqui para você que a gente precisa ir somente em missa em latim, né? Que agora a missa em português não vale. Não, não é isso. Longe disso. O português é uma língua bela, né? Nós podemos ir na missa em português, mas o fato que eu estou falando, eu estou apenas pegando aquilo que os próprios papas sugerem para nós. O que eles sugerem? Aproximação ao latim. Aproximação ao latim. Veja que o Papa João XXIII, ali por volta de 1962, ele escreveu a Veterum Sapientia, que ali ele colocava o porquê que o católico tem que estudar latim, tem que aprender latim. Para você ter uma ideia, o Papa João XXIII disse que os seminaristas, é dever dos seminários ensinarem aos seminaristas o latim antes de qualquer coisa. E não qualquer latim, o seminarista tinha que ser um latim profundo. E assim todos os papas sempre pediram. O Papa Bento XVI, ele fez um documento pedindo para que a gente retorne ao estudo do latim, pedindo para que a gente retorne o quanto antes ao estudo do latim. Aí, ó, o Papa Bento XVI com o Papa Francisco. O Papa Bento XVI, ele instituiu a Pontifícia Academia de Latinidade. Eu até coloco em um livro que eu escrevi, na introdução, né, sobre a importância dessa Pontifícia Academia de Latinidade, o que o Papa nos pedia e nos pede, o Papa Emérito. E o Papa Francisco também, olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui o Papa Francisco. Olha o que o Papa Francisco disse a esse pessoal da academia que o Papa Bento XVI tinha criado. Vocês devem falar ao coração dos jovens para transmitir a rica herança do latim para educá-los no caminho da fé. Palavras do Papa Francisco. Então, quer dizer, os próprios papas estão nos pedindo, né? Por que eles estão nos pedindo? Porque é a língua oficial da igreja. Até quando o Papa Francisco chegou, né, foi escolhido Papa, a mídia dizia que não, o Papa tirou agora o latim da igreja, não vai celebrar mais em latim. Balela, o Papa só celebra a missa em latim. O Papa reza os seus terços em latim. Então, é isso que eu gostaria de deixar hoje. Tem mais, o assunto é grande, né, pessoal? Eu gostaria de comentar com vocês sobre os benefícios do latim, os benefícios intelectuais do latim, os benefícios psicológicos do latim. Então, tem muitos benefícios. Tem um benefício que o latim oferece,
que é o benefício da aquisição da linguagem, que é uma certa habilidade para aprender outras habilidades, que é sensacional esse tema também. Então, quer dizer, quando você começa a entender a estrutura gramatical do latim, você ganha uma habilidade para aprender qualquer outra coisa de forma mais eficaz. E o latim ele é uma língua mais estruturada, por isso que é a melhor língua para ganhar esse benefício da aquisição de linguagem. Então, é muita coisa, gente, é muita coisa, né? Mas, como eu falei para vocês, não dá para colocar tudo numa live, né? Hoje, aí já passamos de meia hora de live e eu vou aí tentar responder algumas perguntas. Eu tenho a página lá aprendendo.latim. Vou até pedir para minha equipe aí mandar uma mensagem daqui a pouco aí para vocês. Vocês podem seguir depois, entrem lá na página, sigam aprendendo.latim. Faço as lives diárias lá, de segunda a sexta. Sempre, essa semana especialmente, falarei nessas lives diárias sobre a gramática do latim, tá? Então, cada dia vai ter ali um assunto sobre gramática, às 9 horas da noite, todo dia às 9 horas da noite. Falarei sobre a gramática, uma introdução à gramática, vai ser bem legal. Aí já tá, o pessoal já colocou aí, ó, aprendendo latim, é essa página, depois você entra lá e siga a gente, tá? Pode mandar um direct para mim lá também, tô sempre respondendo o pessoal. E a gente tem alguns cursos lá, né? Alguns materiais que a gente oferece para crianças, para pais. A gente vai iniciar agora um novo curso também, que é o latim através dos evangelhos. Então, através dos evangelhos, vamos ver palavras por palavras, essas palavras que não têm tradução em português, vamos trabalhar isso, vamos ver o que realmente significa aquilo no original. Às vezes, quando não der no latim, a gente vai ver também, comparar com alguma palavra do grego. Então, esse mês aí vamos ter coisas novas por lá também, beleza? Maravilha, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês. Deixa eu ler alguns comentários. Meia hora de aprendizagem e foi pouco. É verdade. É como eu falei para vocês, o latim ele tem muita coisa para falar, né, pessoal? São 3.000 anos de história. Benefícios psicológicos. Gostaria de saber mais. Papa Francisco muito sábio, sempre conduzido pelo Espírito Santo. O demônio odeia latim, eu vi uma vez isso. Ele não gosta muito, viu? Ele fica meio desanimado. Você começa a rezar em latim, ele fica meio desanimado. Veja, não é a língua em si que é poderosa, né? É que o latim, ele traz uma tradição consigo. Então, veja, a igreja ela foi muito sábia quando ela escolheu o latim para ser a sua língua oficial. Por quê? Porque o latim, o latim clássico, ele trazia as riquezas da literatura romana. E agora, além de trazer a riqueza da literatura romana e grega juntos, né? Não dá para separar uma coisa da outra, esse latim, ele traz também a riqueza espiritual da igreja. Então, o latim ele é como se fosse uma veste de ouro, onde ele cobre os tesouros. Nossa Senhora, sempre nas suas aparições, ela aparece vestida de sol, né? Brilhando como sol, ou resplandecente como ouro. Quer dizer, o latim também, de certa forma, ele é essa vestimenta que guarda um tesouro, que guarda uma riqueza espiritual. Então, realmente, né? O latim para orar é mais forte. Veja, a língua em si não. Claro que a estrutura dela, a estrutura gramatical da língua, ela vai te ajudar a desenvolver a tua inteligência, né? Aspectos psicológicos, etc. Agora, espiritualmente falando, não é a língua em si, mas é aquilo que ela carrega. É o tesouro que a língua carrega, que é muito rico. E espiritualmente falando também. Muitas perguntas, mas eu acho que eu vou ficando por aqui, pessoal. Vou ficando por aqui para vocês aí também e pensarem nisso tudo, né? Pensarem nisso tudo que foi falando. Eu sei que para alguns é a primeira vez que ouviram falar aí do latim, da estrutura do latim,
Então tem muitas coisas para falar do latim. É uma língua muito bela, muito bonita, né? A cadência do latim, as poesias são muito bonitas. Ela foi sendo construída, por isso que é muito bom a gente tentar, você músico, né? Colocar, inserir alguma oração, alguma música na Santa Missa. Como eu falei para vocês, não há necessidade de brigar com o padre para fazer todas as missas em latim. Mas por que não colocar, por exemplo, uma Ave Maria em latim no final, no pós-comunhão? Por que não colocar um Kyrie eleison, né? A gente sabe que o Kyrie eleison ele provém do grego, mas já está inserido na cultura da igreja, no latim da igreja. Então por que não colocar um Kyrie eleison na hora do perdão? Por que não colocar um Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Cordeiro de Deus? E aos poucos a gente vai tendo esse contato. E esse contato com o latim, ele também ajuda a gente crescer no português. Por que a gente é latino? Por que nós somos latinos? Por causa do português, porque o português veio do latim. Do latim. Então aqui você tem o latim, que veio da região do Latium, e o português ele é a última flor do Lácio. O que isso significa? A última flor do Lácio é o português. Então você tem o Lácio, do Lácio saiu várias línguas. Saiu espanhol, saiu italiano, francês, romeno, catalão, espanhol. E o português foi a última flor que saiu dessa roseira do Lácio. Então o português é a última flor do Lácio. Então ter contato com o latim é crescer no português também. Descobrir os segredos, os mistérios dessa língua portuguesa que é tão linda, não é verdade? A nossa língua portuguesa é muito sonora, é muito bela. E ela só podia ser bela vindo da bela língua latina. Beleza, pessoal? Então, para encerrar eu vou cantar aqui a Salve Regina. Vocês me ajudam aí? Eu só vou abaixar aqui o som para não atrapalhar. Cantamos juntos aí a música do Salve Regina. Cante junto, não me deixe passar vergonha sozinho, tá bom? Vamos lá, então. Para você ver a similaridade, né, do português com o latim, mesmo quem nunca ouviu o latim saberia qual é essa oração aqui que eu vou fazer agora. Ó. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuus misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Amém. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pessoal, então, mais uma vez, deixo o convite aí para vocês seguirem a página aprendendo.latim. Nos vemos aí numa próxima oportunidade. Um beijo, fica com Deus e até mais.